E aqui na sequência, então, de Gênesis 17, aqui Abraão acabou de receber novamente a confirmação da promessa, daquele monte de ladainha que ele vem ouvindo há 20 e poucos anos já do Deus dele, né? Que ele vai herdar a terra, que sua descendência vai ser a maior de todas, como as estrelas do céu, e que ele vai ser pai de nações, todas essas baboseiras aí que ele vem ouvindo. E agora, depois de 13 anos, Ismael agora tem 13 anos já, que é o seu filho com a escrava Agar, aparece novamente o seu Deus aqui, aparece para ele, fala com ele. E ele se prostra, e esse Deus dele promete, muda o nome dele agora para Abraão, muda o nome da Sara, e agora coloca aqui um mandamento para Abraão, que é um mandamento, uma aliança de geração em geração. Olha, Abraão, a tua descendência vai fazer esse pacto comigo, essa aliança comigo. Tua descendência vai fazer essa aliança comigo. Todo macho da tua casa, nascido na tua casa, ou comprado com a tua prata, vai ser circuncidado. Vai cortar ali o prepúcio dele e vai derramar aquele sanguinho no chão ali. Essa vai ser a minha aliança com você, Abraão, de geração em geração, geração em geração. E aí Abraão, depois que termina essa conversa com o seu Deus, né, ele vai, afia bem a faca e manda todo mundo fazer uma fila, do menorzinho para cá. Com certeza ele também foi para a faca, o Abraão, né, que ele também deve ter sido circuncidado naquele dia. E Abraão tinha 99 anos quando ele fez a Brit Milá na carne de seu prepúcio. 99 anos Abraão tinha quando ele mesmo ali, não sei se foi ele ou alguém, circuncidou ele ali, pegou ali o negócio dele e cortou ali o prepúcio. Com 99 anos ele obedeceu e ele fez essa aliança com as trevas, com Deus das trevas. Não tem nada a ver com o Pai, meu amigo, não tem nada a ver com o Pai. O Messias deixou bem claro, o Pai nunca falou com ninguém. Vocês nunca ouviram a voz do Pai. Vocês nunca viram a sua face. Ninguém nunca subiu aos céus. Vocês são filhos do diabo e querem fazer a vontade dele, porque ele é homicida, mentiroso desde o início. E a verdade nunca se firmou nele. Então essas são as palavras do Messias. Se você não acredita, o problema é seu. Mas o Abraão, com 99 anos, cortou seu prepúcio. E Ismael, seu filho, tinha 13 anos, quando ele fez a Brit Milá na carne do seu prepúcio, de Ismael. No mesmo dia, Abraão fez a circuncisão ali, e também no seu filho Ismael. Abraão fez a circuncisão nele e também no seu filho Ismael. E todos os homens de sua casa, nascidos na casa, comprados com a prata, receberam a Brit Milá. Não tinha escolha. Querem ficar aqui na minha casa, querem continuar, querem fazer parte, querem servir ao mesmo Deus que eu, tem que cortar o prepúcio, tem que fazer a circuncisão. E Deus de Abraão, né, Isaac e Jacó, apareceu a ele na planície. Aqui já é uma outra fase, já é um outro dia, galera. Um outro dia passou-se a cura, porque uma circuncisão ela demora aí em torno de uns 2 meses para ficar bem curada mesmo. Então aqui passou-se um bom tempo. Deus de Abraão, né, o Deus dele, apareceu para ele na planície de Manré. Apareceu, em carne e osso ali, apareceu para ele. Lembre-se que o Messias diz que o diabo ele é capaz de se transfigurar em um anjo de luz e aparecer. Em um anjo de luz e aparecer para os seus, enganar. E, em outra passagem, o Salvador, Messias, deixa bem claro, vocês nunca viram a sua face. Nunca viram a sua face. Mas aqui, passado um tempo, lá na planície de Manré, Deus, Yud-Rei, Vav-Rei, Yahuá, Jeová, enfim, seja lá qual for o lixo de nome que você dá, apareceu aqui para
Abraão, Abraão. E estava sentado à porta da tenda no calor do dia. Abraão estava ali sentado à porta da tenda. E Abraão, erguendo para cima seus olhos, olhou e viu 3 homens. 3 homens. Ele não estava sonhando, ele viu 3 homens. E como ele os tinha visto, ele correu para encontrá-los à porta da tenda e se prostrou ao chão. Bateu cabeça para eles. Quando se prostra é sinal de submissão. O verdadeiro Messias deixa bem claro: aquele de quem o homem é vencido, deste o homem torna-se escravo. Abraão era escravo desse cara aqui, ó. Esse cara aqui, Abraão era escravo dele. E foi lá e se ajoelhou e se prostrou. E Abraão disse a Deus, Yahweh, Yahushua, Yahweh, enfim, se agora eu achei favor em tua vista, por favor, não parta do teu servo, não saia de perto do teu servo. Por bondade, permita-me que um pouco de água seja tomada, e lave os vossos pés, e descansem debaixo da árvore. E eu adquirirei um bocado de pão, e assim revigorareis os vossos corações. Cara, ele estava falando com Deus. O Deus dele, será que o Deus dele estava morrendo de fome? Os pés tudo sujo. Precisava lavar os pés. É uma tradição, né? Que precisava tomar água. O Messias é a água viva. O Messias é o pão da vida. Mas aqui Abraão está se propondo a fazer comida para esse Deus dele aqui. E depois disso vós seguireis o vosso caminho. Por isso é que vós viestes ao vosso servo. Porém eles disseram: vá, faça como tu disseste, Abraão. Vá lá, faça lá um guisado, faça um pão para nós, prepare água, vamos tomar um banho. Vamos ficar limpinho aí, né? Perante você, descansar aí na tua tenda, na tua árvore. E Abraão correu até a tenda de Sara e disse: prepara depressa 3 medidas de farinha boa, misture-a e faça bolos. E Abraão correu ao rebanho e tomou um novilho novo, brando, e o entregou a um jovem, e ele se apressou para prepará-lo. E ele tomou manteiga, leite e o novilho que ele tinha preparado e colocou estas coisas diante dos 3 homens, que era Deus, né? Deus dele, né? Que é o Deus dele, o falso profeta, a besta e o dragão. Deus, o falso profeta, a besta e o dragão. A trindade satânica. Essa mesma trindade aí que você adora bater cabeça nas igrejas, nos templos religiosos. É essa maldita trindade satânica que você adora ir nas igrejas, nos templos adorar. Deus, Jesus Cristo, ou Yeshua, né? E Espírito Santo. Você adora. Você é escravo dessa trindade maldita. Aqui Abraão estava de joelhos perante essa trindade aqui. Trindade satânica. E agora você também vai nas igrejas e se ajoelha e adora, e ora, e canta, e louva, e grita, e chora, esperneia. Tem todo tipo de manifestação para essa trindade. Busca a trindade. Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo. Essa mesma trindade satânica você vai lá dentro da sua igreja adorar, né? E, de repente, quando te dá uma lucidez de você buscar sair de uma congregação, de um local, você ir para outro, você vai no outra igreja e vai continuar adorando essa mesma trindade. Já reparou? Se você é católico, lá no católico, que inventaram essa trindade aí, que criaram essa trindade para o cristianismo, você vai adorar Jesus, Deus e Espírito Santo. Ah, mas em um belo dia alguém vem e fala: ó, vamos para a minha igreja, lá é totalmente diferente. Lá não tem essas coisas aí.
Aí você sai da igreja católica, você vai para outra igreja evangélica. Qualquer outra, qualquer. Não tem separação. É tudo filial do pecado. Você vai para outra igreja, lá você vai aceitar Jesus Cristo de novo, que você tinha na igreja católica. Você vai adorar a Deus, que você adorava na igreja católica, e você vai buscar o Espírito Santo que você buscava na igreja católica. Você continua na mesma trindade, cara. E você não acorda, você não entende, você continua nadando no mesmo pecado, no mesmo lamaçal, na mesma sujeira, no mesmo lixo. Só muda o tambor. Você sai de um tambor de lixo e vai para um outro tambor de lixo, que às vezes é até pior. Por esse motivo que a Bíblia diz que você acaba se tornando 2 vezes mais filho do inferno ainda. É incrível, é terrível. Mas a mentira criada pela religião para manter você no engano, na prisão espiritual, é grande demais. E é por isso que mais de 90% nunca vai conseguir entender. Nunca. E vai morrer no engano, na mentira, como vem sendo de geração em geração. Só nessas questões de religião, são mais de 2000 anos que as pessoas vivem e morrem dentro das religiões, no engano, na mentira. Porque não entendem. E vivem a sua vida toda ali e morrem. Certas de que estão salvos, só que não. Aqui Abraão, ele vai então agora aqui se prostra diante dessa trindade maligna. E ele prepara carne, comida, pão, bolo, manteiga, lava os pés do seu Deus. E fica todo eufórico, todo feliz, porque ele veio até ele. Lembre-se de novo, o verdadeiro Messias, olha aqui, ó. Ninguém nunca viu a face do Pai. Vocês nunca viram a sua face. Aqui Abraão está vendo a face dele. Ele mais 2. Está se manifestando aqui. Então quem que está mentindo aqui? Abraão ou o verdadeiro Salvador que você crê? Por mais que esteja Jesus, Yeshua, qualquer outro nome pagão aí na tua Bíblia, mas está lá, está falando. Algum desses nomes aí que está na tua Bíblia tomou a história do verdadeiro Messias e está falando para você o que o verdadeiro Messias falou. Só você que não quer entender. Então você tem que tomar uma decisão. Quem que está mentindo, Abraão ou o verdadeiro Messias? Porque o verdadeiro Messias deixou bem claro, vocês nunca viram a face do Pai. Nunca. O Pai nunca desceu falar com vocês. Nunca foi lá pessoalmente falar com vocês. Nunca falou com vocês. Vocês são filhos do diabo. Então, se você é filho de Abraão, você é filho do diabo. Infelizmente. Sinto muito te falar. E ele fica todo feliz. E ele serve. E ele tomou manteiga, leite e o novilho que ele tinha preparado e colocou essas coisas diante deles. E ele levantou-se no meio deles, debaixo da árvore. Então eles comeram. Capeta comeu o que Abraão fez. Então eles disseram a ele: onde está Sara, tua esposa? E ele disse: está na tenda. E ele falou: eu voltarei certamente a ti, de acordo com o tempo da vida. Portanto, Sara, tua esposa, terá um filho. E Sara ouviu isto na porta da tenda que estava atrás dela. Ora, Abraão e Sara estavam idosos e bem avançados em idade, porque Sara havia cessado o costume das mulheres. Sara já não menstruava mais. Então Sara riu em si mesma, dizendo: depois que eu fiquei já velha, terei eu prazer, pois meu marido está velho, não funciona mais. Talvez foi isso que ela quis dizer. E Deus, Deus de Abraão disse a ele: por que Sara sorriu, dizendo: devo eu com certeza conceber uma criança, vendo eu sou idosa? Eu não sei como que o Deus de Abraão, esse maligno aqui, colocou uma criança lá com 90 anos. Não me pergunte. Ele tem poder para fazer sinais e prodígios, enganar até mesmo os escolhidos. E foi isso que aconteceu.
E no próximo vídeo vamos falar sobre essa parte aqui que Sara riu, que ele falou que ela estaria grávida no período de um ano, antes até, né? Que é o tempo de 9 meses. E se você ficou nesse vídeo, espero que algo que foi falado aqui tenha tocado a tua cabeça, tua mente, teu espírito, e que o Espírito da Verdade possa falar no teu coração. Sim, existe uma esperança. O verdadeiro Salvador veio sim aqui, morreu e fez tudo aquilo que fez. A história dele foi tomada, colocado um outro cara no lugar. Mas se você conseguir entender a verdade do Espírito da Verdade, você vai entender a verdade do Criador. E eu espero que você fique comigo no próximo vídeo. Vamos lavar toda essa sujeira aí que falam de Abraão. Vamos trazer a limpo.